Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Graziele Maia, supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline. Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal do YouTube. Se você ainda não nos segue, curte aí, coloca um sininho, que semanalmente a gente sempre tem uma aulinha muito interessante aí para aumentar os seus conhecimentos. Então bora lá para mais uma? Hoje a gente vai falar sobre contraindicações à eletroterapia avançada. A gente escolheu esse tema já que é uma questão muito que os clientes perguntam muito em nossos canais de consultoria, já que dependendo do equipamento, essas contraindicações elas podem modificar. Aqui a gente vai falar um balanço geral e aquilo que foi específico para um caso ou não, eu pontuo, mais focado naquela contraindicação que eu estou dizendo. Mas primeiro, para a gente fazer um conceito bem breve do que é eletroterapia e do que é eletroterapia avançada. Vai modificar no sentido de contraindicação? Muitas vezes não, mas é porque às vezes a pessoa também se perde nesse conceito e é a partir deles que a gente vai falar contraindicação. Então, quando a gente pensa lá no dicionário, o que é quando a gente fala em eletroterapia, a gente fala que é a utilização da eletricidade como uma forma de tratamento de certas doenças. Isso é como o nosso dicionário explica. Mas não quer dizer também que a eletroterapia ela seja só para doenças, ela é como um tratamento, por exemplo, na estética, um tratamento preventivo também, numa ortopedia, em outras áreas. Mas o básico da gente poder entender é que a eletroterapia é utilizar a eletricidade, um equipamento eletromédico, para cuidar, para tratar, para aprimorar alguma condição que a gente tem em relação ao nosso tecido. E quando a gente vem falando sobre ser avançado, é porque dentro da estética a gente tem aqueles equipamentos que são mais básicos, como por exemplo um ultrassom, que a gente pode utilizar num pós-operatório, antes de um vácuo, antes de um dermo, antes de uma massagem. Outros equipamentos no modo facial, por exemplo, com uma alta frequência, microcorrente. E quando a gente fala em avançado, é quando essa tecnologia ela é um pouco mais aprimorada e isso faz com que o equipamento ele seja também um pouco mais tecnológico. Por exemplo, no caso do ultrassom, tem os equipamentos que a gente chama de ultracavitação, de alta ou de baixa frequência, que já tem uma tecnologia um pouco mais aprimorada no seu cabeçote. Como eu estava dizendo, por exemplo, da microcorrente para o rosto, hoje a gente tem, por exemplo, o campo eletromagnético. Então, é como se a gente estivesse falando de eletroterapias que foram avançando em tecnologia, tanto de software, de equipamento, de cabeçote, mas eles vão permanecendo numa mesma linha, que seja corrente, que seja campo, que seja luz, como por exemplo laser, luz pulsada, que seja ultrassom, enfim. Mas, se a gente vai citar contraindicações, muitas vezes moram para os dois casos. Então aqui foi só mesmo para a gente poder exemplificar o que seria esse conceito de eletroterapia avançada. Então vamos lá para as contraindicações. É claro, gente, que tem alguns casos que são muito específicos, às vezes de uma doença com um certo nome, enfim, diversos fatores. E muitas vezes, quando vem esses questionamentos para a gente, no caso de poder ou não fazer uma terapia, a gente precisa retroceder um pouquinho para poder entender a patologia, se ela tem um outro vínculo, como por exemplo uma doença que pode ter um fundo vascular, um fundo imunológico, e a gente poder ver se entra dentro das nossas contraindicações. Assim também, como certas patologias que são questionadas, às vezes elas podem ser secundárias, às vezes elas vêm de uma primeira disfunção, como por exemplo, a pessoa ela ter hipertensão e logo depois desenvolver uma diabetes ou vice-versa. Isso pode estar interrelacionado, porque às vezes é uma história familiar, um problema de metabolismo que acabou influenciando um e outro, então acaba que o histórico também do paciente vai fazer, ou do cliente, vai fazer uma diferença para a gente. Então, vamos aqui, o que a gente falaria que é absoluto, tá? Que são aqueles casos que, conforme for a terapia, no sentido de chegar para a gente até a clínica, ele vai ser contraindicado. Ah, Grazi, mas eu recebi esse cliente, ele veio com um pedido médico porque o médico ele teve uma visão diferente,
ele viu que o custo-benefício acontece de uma forma diferente. Então, claro que ele lá em sua metodologia indicou e a gente poder fazer, por exemplo, como uma drenagem linfática em alguém que tem uma história de câncer. Então, tem coisas que dependem muito do contexto, ok? Então, citei esse, por exemplo, do câncer, porque é sempre uma contraindicação absoluta. Primeiro, devido à questão dos estímulos que a gente vai promover nesse tecido, no efeito que a gente vai fazer promovendo no sentido do linfático, do sistema linfático. Então, a gente sempre tem essa contraindicação. E, além do câncer que é ativo, a gente fala do câncer até 5 anos após, pois é uma questão de uma segurança, de um tempo de segurança, que vai fazer com que realmente chegue a um certo ponto que aquele paciente ele esteja talvez em uma alta total, né, sem possibilidade de uma recidiva, ok? Gravidez e amamentação. Primeiro, as grávidas, né, eu falo que é um período muito importante na vida da mulher, dispondo de sua energia agora com outro ser, e também com esse bebezinho que está em formação ali dentro da barriga. Então, a gente não vai fazer nenhum tipo de eletroterapia, ok? E no caso da amamentação, falamos sobre a amamentação quando a gente pensa principalmente na amamentação exclusiva, uma questão de segurança também. Hoje a gente não coloca uma mãe amamentando exposto a qualquer tipo de corrente para a gente ver se isso vai influenciar, por exemplo, uma produção de leite. Então, é uma questão de segurança. A gente não vai fazer com que ela esteja exposta a ponto de testar se aquilo vai ter uma questão maléfica ou não, ok? Infecções, distúrbios da pele, ferida, erupção cutânea, úlcera, alergia, dermatite ou acne ativa na área a ser tratada. Ali uma frase muito extensa, mas a gente fala o quê? A ferida, né? Às vezes um bichinho, um pernilongo mordeu ali, virou uma ferida, está saindo sangue, está infeccionando. A gente não vai fazer sobre aquela área um tratamento. Grazi, eu tenho uma lesãozinha aqui de inseto na minha perna, mas o meu tratamento é na barriga, né? Não tem porquê. Apesar que a gente tem que ficar muito, prestar muita atenção, principalmente quando a gente pensa em alergia, dermatite. A gente recebe muita pergunta aqui, muitos questionamentos em relação à composição que é feito o cabeçote do equipamento, a manopla do equipamento. Porque às vezes essa dermatite, essa alergia pode ser de algum componente que esteja presente em alguns produtos metálicos, tá? Então são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Marca-passo, desfibrilador, cardioverter, né, que são materiais, são equipamentos cardíacos. A gente não faz nenhum tipo de eletroterapia por segurança também, a gente não querer correr o risco de desestabilizar. Alterações na coagulação, tanto quanto a pessoa ela tem um histórico, né, de trombose, ou ela já teve e às vezes toma algum medicamento, porque conforme for essa terapia que a gente esteja fazendo, ela pode estar influenciando a circulação sanguínea e linfática. E uma pessoa que tem um histórico, a gente pode talvez aumentar a probabilidade, por exemplo, de uma ocorrência. Doença cardíaca, também mesma coisa, às vezes alguns equipamentos eles promovem esse aumento de retorno venoso por trabalhar a circulação sanguínea e linfática. E aí, que tipo de doença cardíaca é essa? Será que ela vai ser impactante? Doenças do tecido conjuntivo tem muito a ver, às vezes, com as doenças imunológicas. Então, mesma coisa, a gente questionar o cliente quando ele cita esse tipo de doença, qual é essa doença, como ela surgiu, tem algum histórico familiar, o que aquela doença demonstra no corpo dele, é uma ferida, é uma fraqueza, né? O que ele sente como sintoma, para a gente fazer um caminho inverso sobre o que eu estou usando a ponto de estimular aqueles sintomas. Utilização de medicamentos imunossupressores, corticosteroides, drogas antiepilépticas e anticoagulantes. Porque se está utilizando a medicação, ele vai ter alguma patologia e a própria patologia, então, é a contraindicação absoluta. Eu falo isso muito aqui com as consultoras, quando a gente está discutindo casos e quando vem essas perguntas dos clientes também.
a medicação que se toma. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho doença, né, tá tudo bem, mas ele fala, toma um medicamento, tomo lá, por exemplo, um corticoide. Por que ele toma esse corticoide? É porque ele tem dermatite. É porque ele esteve, por exemplo, com uma infecção de garganta. Então ele está com por exemplo, uma infecção ativa. Então a gente fazer o retrocesso da história, das perguntas, para a gente poder saber se ele entra na indicação desse tratamento. Evitar a aplicação em áreas glandulares, aqui fala pescoço e seios. Pescoço geralmente a gente fala nessa região da glândula tireoide, e seios, porque a gente fala que quando a gente vai trabalhar colo, a gente pega até 2 a 3 dedos da areola. E no caso de homens, às vezes a pessoa quer tratar essa região, a gente sempre fala se a gente consegue avaliar se aquele aumento dessa região pode ser de uma glândula mamária ou não, que pode estar presente em homens. Então, requer uma questão de avaliação também. Dislipidemias, né, que são os aumentos aí de gordura no sangue, né, como as pessoas gostam de falar, colesterol, triglicérides, porque muitos dos equipamentos que utilizamos como terapia, a gente precisa de um metabolismo em total perfeito funcionamento, já que muitas vezes dele que vai vir aquela resposta fisiológica após o tratamento para poder mostrar os resultados que a gente deseja. E se a gente tem uma alteração sanguínea, a gente pode fazer com que os resultados esperados não sejam alcançados, o que pode impactar naquilo que o cliente, claro, ele espera. Além de alguns cuidados, como por exemplo uma ultracavitação, que a gente já sabe que a gente tem uma liberação grande de gordura localizada, a gente precisa metabolicamente fazer a ação daquele, a modificação daquele excesso ali sanguíneo quando vai entrar, por exemplo, as atividades aeróbicas ou uma dieta. Então isso pode impactar também. Insuficiência renal, mesma coisa como falei anteriormente, se eu aumento a circulação sanguínea, eu aumento o retorno venoso, isso pode causar uma sobrecarga renal, porque eu vou ter mais sangue passando por ali para ser filtrado. Doenças hepáticas, mesma coisa quando a gente fala das deslipidemias, porque a gente precisa de um fígado que esteja funcionando adequadamente devido à questão do metabolismo que a gente vai ter, que é tudo que acontece ali no meu fígado. Infecções agudas, citei mais atrás também, né? E isso é muito comum, gente, porque eu faço a minha avaliação hoje e questiono muito do que é o meu cliente daquele momento para trás, se ele tem feito algum medicamento, se ele tem algum problema de saúde, enfim. Mas durante o meu processo de tratamento pode acontecer dele ter uma infecção aguda. Por exemplo, mulher, ela nesse processo aí, ela pode surgir, por exemplo, como infecção urinária. É uma infecção aguda, ativa, está acontecendo naquele momento. Então, talvez por um momento, 1, 2 semanas, ela tem que deixar de fazer aquela sessão para tomar os seus devidos cuidados, que sejam antibióticos ou medicação, até que esteja tudo bem e ela retornar. Cicatrizes recentes, isso muitas vezes a gente fala até de pós-operatório, muita gente pergunta, né, como fazer. Às vezes a mulher ela teve a criança por cesárea, ela não amamenta, então ela não entrou lá na contraindicação da amamentação, mas ela já quer fazer alguma coisa. E a cicatrização recente, o próprio processo cicatricial tem o seu tempo para ser resolvido. Então a gente não pode tentar atropelar esse processo que já é natural da pele e de cada um, é uma questão individual, fazendo alguma terapia que pode prejudicar, às vezes levando até a propensão, por exemplo, até a abertura, se caso isso ainda tiver uma pele muito fina, né, uma deiscência, alguma coisa assim, né, de uma forma bem grossa, ou até mesmo estimular demais a ponto de dar, por exemplo, uma cicatriz hipertrófica. Aplicação de preenchimentos e botox, isso aqui é um assunto até muito delicado, porque muitos profissionais eles já estão fazendo as associações dos estimuladores, né, de colágeno com as eletroterapias. Aqui a gente fala com absoluto, por quê? Porque depende muito dessa eletroterapia que vai ser utilizada.
Até porque tem algumas terapias que elas são feitas até mesmo para reverter alguns efeitos de quando a gente não tem o resultado esperado por botox ou por preenchimento. Então depende muito da avaliação, do que se deseja, porque a associação ela é muito boa, mas é tudo com uma boa indicação e o que deve ser feito de fato naquele tecido, do que se espera para aquele cliente. E o plasma rico em plaquetas, que também ficou muito conhecido, né, de um tempo para cá, essa forma de trabalho, para que haja ali um estímulo tanto de circulação, de colágeno da região. As associações elas são muito comuns, mas também depende de qual eletroterapia você está fazendo. Vai ser alguma que vai fazer com que esse metabolismo celular da área seja mais intensificado? Será que eu fazer isso logo depois de uma aplicação de plasma vai ser bom? Porque talvez eu vou jogar mais fora rapidamente, né? Metabolizar mais rapidamente aquilo que eu coloquei. Então depende muito de como vai ser essa associação, do tempo em que eles estão acontecendo e o que vai ser usado também. Sempre, como a gente fala, focando no cliente com uma forma individual de acordo com que a avaliação dele, o que a gente sabe e pode esperar daquele tratamento. E aqui a gente colocou algumas relativas, apesar que até algumas mesmo que estavam lá na absolutas poderiam cair para cá, né? Porque depende mesmo, como eu falei, de cada caso, de cada paciente, se ele está vindo indicado por um médico que já está dando autorização para fazer. Mas isso aqui é um pouco mais fácil quando às vezes o cliente ele não consegue responder e a gente fazendo uma investigação da história a gente já começa a aplicar alguma possibilidade de tratamento. Então, por exemplo, doença de tireoide, hipertensão e diabetes. Isso aqui já foi muito discutido porque era uma contraindicação absoluta. E aí eu me lembro, até eu mesmo quando eu fiz pós há um bom tempo atrás, eu tive um professor que falava assim, gente, mas por quê? Por que excluir essas pessoas, né? É uma pessoa que está correndo atrás de uma boa saúde, ela está fazendo dieta, ela já está fazendo uma atividade física, ela tem aquilo como uma passagem de vida dela, é algo que pode ser transitório, ela teve por um tempo, então ela tem um diagnóstico, mas agora ela está em controle, mas não em controle medicamentoso, às vezes em controle mesmo por um hábito de vida saudável. Então, por que não fazer? Então, hoje é relativo porque a gente precisa entender qual o que é a história dessa doença, né? O que é essa doença na vida dessa pessoa, há quanto tempo ela está ali, como ela foi descoberta, o que ela trouxe ao corpo desse cliente, à vida desse cliente, para a gente poder realmente ver até que ponto é necessário com que vá ao médico, que ele entenda e essa pessoa vá trazer um encaminhamento autorizando que seja feito esse tratamento, ou eu mesmo, pelas minhas perguntas, pelas minhas pesquisas e pela vida do cliente, eu posso conseguir fazer um tratamento, ter bons resultados e não impedir que esse cliente, por exemplo, tenha, né, uma vida de autoestima, certo? Prótese metálica, malhas metálicas, implantes de silicone. São relativos porque eu tenho, por exemplo, uma prótese mamária, tá? E eu quero fazer algo no meu abdômen. Não tem problema fazer, eu não vou fazer sobre onde está a minha prótese, ok? Alterações na coagulação, flebites e varizes na área de tratamento. Aqui também relativo, porque, Grazi, mas é algo que vai fazer, por exemplo, uma drenagem, né? E isso pode piorar, por exemplo, o meu grau de flebite. Então, tudo depende do que eu vou fazer. Não, é uma ultracavitação, eu vou trabalhar a gordura localizada no abdômen da minha cliente, mas ela tem algumas varizes na perna, tá? Não tem problema, a questão é a correlação do que se deseja fazer como tratamento e a área onde está aquela patologia e como ela está nesse exato momento. E hérnias abdominais, quando a gente fala de tratamento na região abdominal, porque as hérnias, elas podem estar inflamadas, doloridas, e às vezes a própria movimentação do cabeçote que a gente vai fazer o tratamento, por exemplo, se for na região abdominal, pode incomodar mesmo que aquilo não esteja num grau ativo, né, num grau agudo. Então a gente sempre tem essa segurança de não executar
na região abdominal alguns equipamentos que podem fazer essa mobilidade da hérnia e causar algum impacto de dor ou de desconforto, ok? Desde já agradeço a atenção, né? Foi uma aula bem curtinha, bem sucinta, pontuando bem de uma forma mais rasa, né? Cada contraindicação que a gente tem por aí dentro da eletroterapia, mas quem quiser discutir, deixar sua dúvida, se for cliente nosso, deixar no canal de consultoria, qualquer detalhezinho que quiser, falar assim, olha, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre essa aqui por causa de um cliente específico. Pode mandar que a gente está à disposição em estudar esse caso e aí ver se vai entrar aqui nas nossas contraindicações absolutas, relativas e o que a gente pode promover para esse cliente, ok? Então, até a próxima aula, pessoal!